Desde a criação da eletrônica, tem se desenvolvido equipamentos modernizados com o princípio da válvula. Nós temos aqui uma válvula que originou-se a eletrônica. E a automação, a cada dia que passa, tem se usado mais recursos da eletrônica para melhorar os seus equipamentos e também a sua performance. Estudando os elementos primários de controle dentro da automação, que é importante nós conhecermos os sensores, tanto para automação residencial ou automação industrial, eu vou falar para vocês um pouco do funcionamento de cada tipo de sensor. Mas para isso é importante nós estudarmos o tipo de polaridade que este sensor tem na sua saída, pois ele usa um transistor. Nós temos aqui a simbologia de um transistor NPN e o PNP. Isso causa muita confusão em todas as pessoas, mas eu vou explicar para vocês passo a passo qual é a diferença de um com o outro. Então nós temos sensores indutivos, capacitivos, reflexivos, nós temos também os ópticos, que são os sensores que são usados tanto para automação residencial como industrial. Então eles são feitos, confeccionados à base de transistores. E nós usamos a saída do transistor para poder fazer a ligação do meu sensor. Então nós temos aqui o NPN, notem, base da simbologia de um transistor, o coletor e o emissor. Já a seta, ela está saindo aqui, significa que ela é uma NPN. Então a saída é negativa em relação à carga que eu vou estar ligando. Então essa é uma diferença do PNP com o NPN. Agora eu vou falar para vocês do PNP. Já no PNP, nós temos aqui a base, o coletor e o emissor. Notem que a seta, ela está entrando, tá? Então significa que o emissor está entrando. Então a polaridade é positiva em relação à carga. Então o que diferencia um sensor do outro é a forma de ligação, pois nós temos a saída NPN e a saída PNP. Então é fácil agora de se distinguir como se deve ligar. Então é importante saber como que funciona para que vocês possam ligar o sensor corretamente no CLP, no microprocessador, no controlador, num relé, para vocês saberem a forma correta de fazer a ligação de cada tipo de sensor, seja indutivo, capacitivo, seja sensor reflexivo, ou seja um ópto. Então é dessa forma que vocês vão estar entendendo aqui a diferença do PNP com o NPN. A gente vai mostrar na prática para vocês algumas ligações dos sensores indutivos e também os capacitivos. Vamos lá? Na prática, eu tenho aqui um relé, uma fonte de alimentação acoplada a um relé de saída. Então nós temos aqui o relé 1 e o relé 2. E nós temos o sensor 1 e o sensor 2. Então aqui, se vocês notarem, vocês vão estar vendo aqui o positivo, o negativo, o PNP e o NPN. Qual que seriam as cores para eu estar ligando o meu sensor? Então o marrom, ele é sempre o positivo, o azul o negativo e o preto, aqui no caso, é o PNP, tá? Isso se dá para esse outro sensor aqui também. Então eu fiz a alimentação aqui, eu liguei o neutro e a fase no 110. Eu não coloquei nenhuma saída, tá? Mas vocês vão estar verificando aqui no relé o funcionamento. Então eu tenho aqui um sensor indutivo e um sensor capacitivo. Lembre-se que o indutivo, ele detecta metal. Então eu vou estar colocando aqui a chave de fenda, a parte dele isolada, não acontece nada, pessoal, ó. Não acontece nada. Por quê? Porque ele é um sensor indutivo, ele serve para metais, ele detecta metais, então não acontece nada. Já se eu chegar aqui no meu capacitivo e colocar aqui um plástico, ele já vai atuar. Olha aqui o relé 1, ele atuou, tá? Ele está atuado. Por que ele atuou? Porque ele detecta
qualquer outro tipo de material, também o metal, ele detecta também o metal, tá? Então se eu colocar aqui a parte metálica, ele vai detectar também. Então o capacitivo, ele serve para detectar plástico, couro, ele detecta qualquer outro tipo de equipamento, de material, sem ser material ferroso. Já o indutivo, ele detecta só metal, tá? Ele detecta só metal. Então se for um material aqui não condutor, ele não vai detectar. Então essa é a diferença do meu indutivo com o meu capacitivo. E aqui no sensor eu tenho aqui o esquema de ligação dele, tá? Que mostra como que ele deve ser ligado. Se vocês estiverem dando uma olhada aí, no caso ele é um sensor alimentado de 10 a 30 VDC, com uma corrente de 400 mA. Então eu preciso de uma fonte de 10 a 30 volts corrente contínua. Já o meu indutivo tem o esquema de ligação dele aqui também, que ele é de 10 a 30 volts também. Notem que ele tem um LED indicando aqui que ele está acionado, tá? Então o que acontece? Quando ele está acionado, o LED acende. E esse parafuso aqui, ele tem a finalidade de regular a sensibilidade do sensor, tá? Então o ajuste, não está detectando no campo. Então o ajuste é feito por esse parafuso aqui, ok? Então é dessa forma aqui que é feito o ajuste de sensibilidade do meu sensor, tá? Tanto para o sensor capacitivo, como também para o meu sensor indutivo, que é também, esse já é pré-regulado, já vem na regulagem certa, que ele é fixo, tá? Notem que ele tem dois parafusos aqui de ajuste e ele é fixado e ele já tem um ajuste pré-programado aí do fabricante, tá? Então, fazendo aí a revisão para vocês, o indutivo é para metal. Notem que ligou ali, eu poderia estar ligando um motor aqui. Então numa automação eu poderia colocar um sensor desse para ligar o motor de esteira. A saída eu estou ligando um contator aqui para eu poder estar ligando o motor na esteira, tá? Então no caso eu usaria um sensor indutivo para detectar o metal. Basta eu estar ligando aqui a saída, o comum NA/NF, eu vou estar ligando ou desligando qualquer carga. Para isso, eu teria que usar o contator. E aqui eu tenho o capacitivo, que ele detecta, além de metal, ele detecta também plástico, couro, qualquer outro tipo de material. E a mesma coisa ali no meu relé. Eu posso também estar ligando outro tipo, tá, de carga, para ligar um motor, uma esteira, um ventilador, uma resistência, usando aí os contatores. Ok, pessoal? Então, sensores capacitivos e sensores indutivos.